Continuando, né, com a aula 2 de hoje. Então, a parte mais importante de todas essas que eu estou falando, gente, vai ser a seleção natural. E uma coisa interessante é que as pessoas pensam que quem sobrevive é o mais forte, mas isso é errado, tá certo? Quem vai sobreviver vai ser o mais apto. Apto a quê? Apto ao ambiente. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a história de que se tiver um acidente nuclear, só que vai sobreviver as baratas, que as baratas estão entre nós desde os tempos dos dinossauros. Então, os dinossauros não sobreviveram, né, à queda do meteoro, porém as baratas sobreviveram. Então, eles eram mais fortes? Eram, porém eles não eram mais aptos. Então, nesse caso, naquela época, os mais aptos eram as baratas, tá certo? E pequenos animais. Um exemplo, gente, muito interessante de seleção, onde quem vai sobreviver é o mais forte, a gente vai ter a anemia falciforme. O que seria a anemia falciforme? Gente, a anemia falciforme é uma patologia genética que existe em indivíduos, principalmente pessoas com descendência africana, tá bom? Então, no passado de muitos anos, como lá tem muito problema com... meu Deus, com problemas de mosquitos. Então, algumas doenças que existem lá, como a febre amarela, o sangue das pessoas, ele começou a desenvolver uma forma de foice, tá bom? Foice. Então, essa hemácia aqui, que é um glóbulo vermelho do nosso sangue, esse aqui é o glóbulo vermelho normal. Esse aqui é de algumas pessoas que nascem com esse problema genético. Então, as pessoas que nascem com esse defeito genético, elas não conseguem transportar corretamente o oxigênio. Aí, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter graves problemas, que eu já falei para vocês em outra aula, né? E esse problema, um desses problemas aqui vai ser ocasionado pela morte prematura. Outra questão também relacionada à seleção é conhecida como melanismo industrial. Gente, o que significa melanismo industrial? A gente, não sei se dá para vocês perceberem que aqui tem uma borboleta escura e aqui tem uma borboleta branca, tá bom? Eu vou contar essa história a vocês, como é que aconteceu. Lá na Inglaterra, existia uma grande quantidade de borboletas brancas dessa espécie, tá certo? Por quê? O que acontecia? O que aconteceu? Com a Revolução Industrial, começou-se a ter muita poluição. E essa poluição emitida pelas indústrias impregnavam nos troncos das árvores. Tá certo? As árvores, vocês sabem que o tronco delas são esbranquiçados, porque lá tem um organismo chamado líquen. Aquelas plantas são brancas, é como um mofo. Não sei se vocês já observaram. Aí, como a indústria estava liberando muitos poluentes, os poluentes apregavam lá no líquen, matavam o líquen e a planta ficava escura. Então, o pássaro os pássaros, né, que eram os predadores dessa borboleta, começaram a enxergar mais quem, ó? Mais a branca. Antes desse processo, existia mais pretas. Por quê? Porque o casco era branco, então ela se camuflava. Só que por causa da poluição, eles começaram a enxergar mais a branca. Então, eles começaram a comer mais a branca. E então, teve uma redução na quantidade de borboletas brancas lá, tá bom? Eu vou dar um exemplozinho agora a vocês sobre outra questão, né? Eu já falei para vocês sobre... migração, seleção natural, e agora eu vou falar para vocês sobre especiação no próximo vídeo.